Agora, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o texto começa dizendo: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Paulo continua falando com a igreja a respeito da volta de Jesus e do fim dos tempos. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, mostrando que esse assunto estava abalando e alarmando essa igreja. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, mostrando que pessoas queriam enganar essa igreja a respeito do fim. E o engano era esse, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. O engano a respeito desse dia, eles achavam que esse dia estava tão próximo que alguns dessa igreja pararam até de trabalhar, em razão dessa heresia. E Paulo diz: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Assim como Jesus, quando os discípulos perguntaram para ele: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Em Mateus 24, verso 4, Jesus, a primeira coisa que ele disse foi: cuidado, que ninguém os engane. E Paulo continua dizendo: antes daquele dia virá a apostasia. E Paulo explica o que é essa apostasia em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, e aqui está o escrito que é a apostasia, alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Paulo continua dizendo: então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Como disse João em 1 João capítulo 2, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Paulo começa a falar do anticristo no verso 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Paulo diz aos Tessalonicenses: não se lembram de que quando eu estava ainda com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Ou seja, quando Paulo os visitou, ele os explicava a respeito das coisas do fim. E agora vocês sabem o que está o detendo o anticristo de se manifestar. Havia uma coisa, porque foi dito: o que está o detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em operação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, mostrando que há uma coisa, que há o que o está detendo, e também há aquele que agora o detém. Até que venha o anticristo. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Como está escrito em Apocalipse 19, então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E Paulo continua dizendo no verso 9: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que foi ferida pela espada e contudo revivera. E Paulo diz no verso 10: ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. O anticristo vai enganar o mundo porque eles rejeitaram o amor da verdade que os poderia salvar.
a verdade do Evangelho. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Ou seja, Deus enviou um poder que vai seduzir o mundo e fazer que eles creiam na mentira. E depois de crer na mentira, eles serão condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. O mundo vai ser enganado, mas o Senhor nos escolheu nele para que nós possamos ser salvos. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Apeguem-se a essa carta de Paulo e aos ensinamentos que vocês receberam dos apóstolos. Que o próprio Senhor Jesus e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras.